Para o desenho, a linha não quer dizer muita coisa. A informação mais relevante que ela transmite é o contraste entre ela e o fundo do papel. Ou seja, a linha no máximo institui contraste, e é esse contraste que interessa ao desenho. Além disso, resta à linha apenas orientar o olhar para direções bidimensionais. Direções essas que induzem o olhar do observador ao plano, justamente o plano bidimensional do suporte que tentamos explodir com o desenho. Para a figuração, não importa o que haja de plano, ou seja, a altura e largura do papel. Essas dimensões não são apenas figuradas no suporte, elas se materializam nele. Quer dizer, replicam condições já presentes concretamente no papel. A única abstração é justamente aquela que instaura uma dimensão que o papel não possui, que não está ali. Esta é a profundidade de campo que conhecemos com o nome de perspectiva. Além da altura e largura, que também podem ser figuradas, tudo em um desenho é síntese. Quer dizer que foi produto de uma escolha, uma intenção, uma execução, uma correção, tese, antítese, síntese. Por esse motivo, desenhar não é representar a realidade e muito menos copiar o real. Ao contrário disso, desenhar é alterar a realidade para que ela se torne verossímil. Mas como se altera? O que deve ser alterado para fazer aparecer a figura? Eugène Delacroix dizia que o bom desenhista devia ser capaz de desenhar um corpo caindo de um edifício antes que ele chegasse lá embaixo. Sim, poucas coordenadas são suficientes para elucidar uma pose, um gesto, uma intenção. Mas saber escolher quais coordenadas certas é o trabalho de uma vida. O olhar é uma conquista, não se nasce com ele. A primeira coisa que o desenhista deve compreender é que a coordenada estruturante da forma não é a linha, mas o contraste. É a partir dele que vemos formas, quaisquer que sejam elas. O contraste é o próprio cenário onde o olhar se processa, a corda bamba onde o malabarismo incessante do olhar tramita. Você pode imaginar agora uma estrela vermelha? Sim, mas a condição é que tenha algo ao redor dela. É a contraposição figura-fundo que forma a visão.
A importância do contraste no desenho e na própria visualidade é expressa de forma bastante contundente na relação entre duas histórias muito interessantes que ocorreram no campo da arte no último século, uma nas primeiras 2 décadas do século XX, que ocorre com o pintor suprematista Kazimir Malevich, e a segunda com John Cage, músico pós-moderno norte-americano que produz em Nova York a partir da década de 70. Kazimir Malevich cria o seu famoso quadrado negro e faz a primeira série de pinturas que serão então conhecidas como o início do movimento suprematista na Rússia, de um contexto revolucionário onde o comunismo avançava e que em breve faria uma revolução social. Pinta também uma série de quadrado branco sobre fundo branco, ou quadrados brancos sobre fundos brancos, que igualmente deixam ao próprio pintor, conforme ele menciona numa breve autobiografia, absolutamente perplexo. Escreve Malevich que ele fica, após essa descoberta do quadrado negro e do quadrado branco, fica assim num período de quase que depressão, sem se comunicar, fica uma semana de cama, num estado de doença. E não se sabe exatamente até que ponto Malevich teria consciência dessa sua criação, mas o que ele faz é criar uma obra que, embora seja pintada sobre a tela, essa pintura recua um passo atrás. Em vez de nos dar uma figuração, ou seja, algo passível de se construir uma narrativa, uma vez que é uma tela sobre a qual há uma pintura, e sobre essa pintura uma outra pintura, é como se ela recuasse um passo atrás e voltasse a ser um objeto no mundo, no caso, uma tela vazia sobre o qual os observadores pudessem projetar suas expectativas, seu imaginário, sua fantasia e etc. Então é uma forma de o artista dar um passo atrás e recolocar ou ressituar o lugar do espectador e do público diante da pintura. Analisando essa experiência fundamental, algumas décadas depois, John Cage, já em Nova York, se coloca a mesma questão que Malevich se colocara no início do século passado. Em sua pesquisa acerca do silêncio, John Cage fecha-se numa câmera anecoica. É uma câmera usada para treinamento espacial, onde não há propagação sonora. Mas, uma vez lá dentro, Cage passa a ouvir um som inesperado. Era o próprio batimento cardíaco e o sangue circulando nas veias. Seu organismo vivo ali se manifestava.
Assim como na pintura de Malevich, o experimento de John Cage também criava um novo evento, pelo menos na forma de apresentação artística. Foi a partir dessa experiência que John Cage cria a sua famosa sinfonia 4 minutos e 33 segundos de silêncio. É uma sinfonia que ainda é apresentada por orquestras de todo o mundo, e onde, ao anunciar que ela será executada, o maestro informa a plateia, arruma a partitura na estante, levanta a batuta e fica 4 minutos e 33 segundos em silêncio. O interessante é que algum som continua acontecendo. Um som ainda se propaga. Esse som é o incômodo, o constrangimento do público diante daquele silêncio, dentro do qual acaba se ouvindo um ranger de cadeiras, uma tosse, um cochicho e etc. Ou seja, no experimento que tenta colocar em evidência, colocar em ato o silêncio, mesmo assim ele não ocorre, porque o mundo invade o espaço da música. De tal forma que é como se o músico recuasse um passo atrás e desse voz, ao menos naquele momento, ao público. É o público e o som emitido por ele que nesse momento ocupa a sala de concerto. Portanto, o contraste é a principal síntese que o desenhista deve fazer. Note que sua coordenada mais fundamental é assim convencionada, quer dizer, é uma abstração. Toda síntese é uma abstração e todo desenho é síntese. Isso tudo significa que desenho nunca é cópia. O desenho é uma alteração da realidade na realidade, ou seja, uma espécie de telescópio que guia o olhar para mais longe. Ao guiar o olhar sobre o modelo, ele acaba por criá-lo na medida mesma em que é criado por ele. Em outras palavras, o olhar é posto sempre em um lugar de criação, de decisão, chamado a sintetizar tudo o que vê em termos de linguagem visual
É a partir dessa sistemática alteração da matéria na matéria que o desenhista dá a ver ou torna visíveis os modelos que vemos. A diferença entre copiar e criar é absoluta. É a mesma diferença entre compor uma música e tirar uma música depois de ouvido ao violão. Uma comparação com a literatura talvez deixe mais clara ainda essas distinções. Para o escritor, o livro não está nas páginas. O livro está elaborado na sua imaginação. Assim como o desenho que se materializa no papel, o que o escritor escreve é apenas um enunciado, ou seja, o grafo daquilo que já habita o seu olhar. Tal é a distinção entre desenhar, no sentido tradicional do termo, e copiar. Onde está o poema? O poema habita o peito antes que se suspeite a subreptícia presença. Ou o próprio coração nascerá do poema? A estrofe ronda a semântica da noite. Aliada à fome, a poesia instala sua mina no abdômen do amante. Será preciso a ponta de uma pena para desarmá-la ou fazê-la explodir. O poema no papel não se encontra, nem fora dele seu duplo suspeita. Não há duplo. Nada no mundo semelha sua estranha métrica de sentidos, o escuro de abismo que lhe tinge as faces. O poema é a noite que o dia prenuncia, é a perspectiva que a madrugada sonha. Não está no papel, não está nas coletâneas. O poema mora em seu próprio rio e ruma para o oceano que carregamos no olhar. Gonçalo M. Tavares, um dos maiores escritores portugueses da contemporaneidade, responde desse modo quando perguntado acerca de uma eventual oficina de escrita ministrada por ele. Eu às vezes dou oficinas, mas nada tem a ver com ensinar literatura, nem ensinar a escrita. Precisamente, eu não sou muito crente na ideia de ensinar a escrita, porque acho que ensinar a escrita é como estar a dizer agora vais pegar na caneta entre o polegar e o... Ou seja, é estar a começar pelo final. Por exemplo, eu acho que a pessoa estar parada, observar uma pessoa ou um quadro durante 30 minutos ou 40 minutos é um exercício de escrita. Eu quando faço oficinas que têm a ver precisamente com esta ideia de que escrever tem a ver com ver, ouvir, não é? Estar atento, ter um ponto de vista. E, portanto, aprender a escrever acho que é aprender a ver. Por exemplo, se eu olho para onde todos olham, não sou um escritor. Não é? Se eu ouço que todos, se eu encosto o ouvido aonde todos estão a encostar o ouvido, eu também não sou escritor. Ou seja, se eu estou atento, se eu dou atenção ao que todos dão atenção, ou seja, tem a ver com mudar o ponto de vista, olhar para um sítio, para qualquer outro sítio, ouvir qualquer coisa que os outros... Portanto, tem a ver mais até com órgãos sensoriais do que com a escrita. E depois, se eu tenho um ponto de vista diferente, se eu ouço coisas diferentes, se eu dou atenção a coisas diferentes, naturalmente vou escrever algo que é diferente da maioria das pessoas. E, portanto, eu acho que ensinar a escrita, eu acho que nem devíamos ter caneta nem papel. Devíamos estar os corpos, não é? E ensinar a escrever a partir daí. Assim como os poemas e os romances, o desenho não está no papel. Ele é resultado de uma aquisição mais profunda do olhar e de como nos afetamos pelas coisas. O olhar é a posição do sujeito em relação ao mundo, o enquadramento de sua percepção estética, suas crenças, sua escuta, seu imaginário.
Reforço o convite à aula gratuita, dia 21 de novembro, sábado, às 15 horas. Será transmitida ao vivo pelo Zoom e apresentará conteúdos teóricos e práticos do desenho. Sou Gustavo Dias, resido em Porto Alegre, artista visual, poeta, também professor de anatomia artística e desenho da figura humana. Seguem imagens de alguns de meus trabalhos, que podem ser encontrados em minha plataforma web gustavodias.com. Essa produção é parte de uma experiência com desenho que começa na infância e me levou à graduação em artes visuais no Centro de Artes da UDESC, em Florianópolis. Já em Curitiba, alguns anos mais tarde, cofundei o Mimesis, Centro Cultural Independente de Produção e Reflexão Artísticas, na cidade de Curitiba. Atualmente resido em Porto Alegre e ministro cursos em diversas cidades. Tenho uma produção em escrita, estou concluindo meu 4º livro de poemas e também publico algumas reflexões sobre desenho. No momento, objetivo publicar o Manual do Desver, livro que sistematiza minhas reflexões sobre uma teoria do desenho.